vale o meu trabalho? Se é através do trabalho o homem se autoproduz, conforme a concepção do filósofo personalista Monnier, todo trabalho trabalha para fazer um homem, ao mesmo tempo que uma coisa. É nada menos do que a consciência, a sua matéria-prima, que está em jogo. É com propriedade que o filósofo francês Paul Ricoeur lembra. A perda das ilusões, da consciência, é a condição de toda a reapropriação do verdadeiro sujeito. Tendo como modus essendi a alienação, que abrange todos os aspectos da vida social do mundo pós-moderno, da produção ao consumo até o lazer, o capitalismo gerou a cultura do supérfluo, em nome do mito do progresso, que tem na máxima de Lampedusa: é preciso mudar para que tudo fique no mesmo lugar. A sua referência de propósito e a imagística prometeica relativo a Prometeu, um dos titãs, o qual, segundo a mitologia grega, roubou o fogo do Olimpo e o deu aos homens, ensinando-os a entregá-lo, razão por que Zeus o castigou, acorrentando-o no cimo do Cáucaso. O seu paradigma de origem. A civilização tecnicista não é uma civilização do trabalho, mas do consumo e do bem-estar. O trabalho deixa para um número crescente de indivíduos de incluir fins que lhes são próprios e torna-se um meio de consumir, de satisfazer as necessidades cada vez mais amplas. Embora, dependendo da perspectiva assumida, até o amor, uma vez seduzido pelo jogo do consumismo, possa sucumbir aos seus efeitos perversos, o que o torna sujeito, segundo o sociólogo polonês radicado na Inglaterra, Zygmunt Bauman, da racionalidade do consumidor, tendência a perceber o mundo como basicamente um enorme recipiente dos potenciais objetos de consumo e de moldar todas as relações humanas conforme o padrão de consumo. É relevante a proposta quanto à diferenciação da realidade experiencial que cada expressão carrega, sintetizada pelo designativo de alternativa e exclusão. Sintoma de dúvida, incerteza ou hesitação, raízes da liberdade. Quanto vale o meu trabalho? O todo supérfluo ou o tudo essencial? O incôngruo alienante ou o centrípeto consciente? A centrifugista vaidade ou o realismo convergente? O excêntrico ilusionista ou o básico necessarismo? O pensamento de Baudrillard impõe-se, pois, diante da alucinação hiperrealista, fascínio próprio do universo simulatório, em que real e ilusão se confundem. O movimento glorioso da modernidade não conduziu a uma transmutação de todos os valores, como tínhamos sonhado, mas a uma dispersão e involução do valor. Eis a interpretação do pensador, se tornou fundamental para a crítica dos fetiches contemporâneos.
fato é que a influência hipnótica que a sociedade das imagens exerce sobre o indivíduo anestesia os seus instintos, tornando-o súdito da razão instrumental, conceito do filósofo alemão Habermas, herdeiro da tradição da escola de Frankfurt. Que predominantemente técnica, é usada na organização das forças produtivas, que tem como finalidade altos níveis de produtividade e competitividade, cuja lógica diverge da razão vital, que rege o mundo das experiências pessoais e intersubjetivas, identificada como razão comunicativa, que, subestimada em setores onde devia governar, produz a irracionalidade e a sua referida patologia, que corrói as relações sociais, fenômeno este que alcança na indiferença o seu clímax, como afirmou George Bernard Shaw. A indiferença é pior do que o ódio, pois é a essência da desumanidade. Eis o retrato do sujeito psicossocial do século XXI, definido por Huxley em sua obra-prima Admirável Mundo Novo. O novíssimo homem novo do século XXI foi pensado como um ser que pensa e sonha economicamente 24 horas por dia. Se valoriza ininterruptamente e considera todas as relações, até as pessoais e íntimas, como relações de freguesia. Quanto vale o meu trabalho? O incôngruo alienante é uma possibilidade. Como atividade relacional, o trabalho é a ação orientada por objetivos conscientes, que acarreta transformações, seja no âmbito das circunstâncias geopolíticas, socioeconômicas e culturais, que estereotipam a realidade, tanto quanto, simultaneamente, na esfera subjetiva, desenvolvendo a sua capacidade de percepção intelecto-afetiva, base da construção da identidade psicológica, fundamento da consciência, tornando-se, enfim, veículo de transcendência, expressão da liberdade. No entanto, quando o trabalho deixa de ser uma experiência propriamente dita, não mais estabelecendo a relação dialética entre a teoria e a prática, o projeto orienta a ação, e esta altera o projeto, que novamente afeta a ação, produzindo a mudança dos procedimentos, gerando consequentemente o processo histórico. Tornando-se incapaz de promover a superação dos determinismos que caracterizam a vida humana, apresentando-se afinal como destino, conforme a imagem proposta pela etimologia da palavra, associada à tortura, ao sofrimento, à pena, à labuta, que vem do vocábulo latino tripaliare, do substantivo tripalium, aparelho de tortura formado por 3 paus, ao qual eram atados os condenados, e que também servia para manter presos os animais difíceis de ferrar. E não como um meio de se fazer homem, mutação, alcançando o pressuposto que tal atividade encerra, a alienação surge como inevitável. Para Marx, o conceito supremo da visão humanista do trabalho, compromisso social, baseia-se no fato de que o homem deve trabalhar para si, almejando, no cumprimento de uma função coletiva, fazer-se a si mesmo homem, ultrapassando os limites da própria experiência. Eis a comparação que faz entre a aranha e o homem. Uma aranha executa operações que se assemelham às manipulações do tecelão, e a construção das colmeias pelas abelhas poderia envergonhar, por sua perfeição, mas de um mestre de obras. Mas há algo em que o pior mestre de obras é superior à melhor abelha, e é o fato de que,
Antes de executar a construção, ele a projeta em seu cérebro.